Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Estou aqui hoje recebendo com muito prazer a doutora Patrícia Pires, que é geriatra da Clínica Move. Muito obrigada, doutora Patrícia. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui, é uma honra poder participar desse programa de novo, né? Nós que agradecemos. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre a doença de Alzheimer e como preveni-la. Então, explica pra gente, doutora Patrícia, o que é a doença de Alzheimer, como que as pessoas identificam se tem algum sintoma que mereça preocupação, assim. Ótimo, então eu acho que esse assunto, né, só já reforçando a relevância, né, da gente falar sobre isso, eu estava até revisando esses dados, a prevalência, né, então o número de pessoas hoje vivendo com Alzheimer no Brasil já ultrapassa 1 milhão, né? E acho que isso com certeza está subestimado, porque a gente até vou falar um pouquinho disso, mas o diagnóstico ainda não é tão fácil de ser feito. Mas eu acho que o que chama mais atenção, e é o que a gente vai reforçar bastante aqui, né? É que daqui para frente, daqui para 2050, em que a gente vai viver esse envelhecimento populacional, né? Muito, muito marcante, esse número vai aumentar 200%, 300%. Então, conviver com pessoas com diagnóstico de demência vai ser cada vez mais frequente, né? E assim, quando a gente fala de envelhecimento, eu acho que é muito importante a gente frisar que existem coisas que são normais do envelhecimento e existem coisas que não são normais do envelhecimento, né? E perder a memória não é normal do idoso, né? Eu acho que isso cada vez está sendo mais falado e fica mais evidente, mas eu ainda vejo muitas pessoas que acabam chegando até tardiamente no consultório, porque o idoso vai ali, né, vai ficando até um pouco mais inativo, as tarefas vão sendo retiradas dele, e aí, quando percebe, aquilo já está num estágio um pouquinho mais avançado, e muito porque as pessoas ficam, é normal o idoso ficar um pouco mais esquecido, é normal ele não conseguir mais fazer algumas coisas que fazia antes. E não é, né? Assim, não faz parte de um envelhecimento normal e saudável perder a memória. Algumas coisas são normais, então vou puxar aqui o que é normal, porque o que é normal, né? Então, à medida que a idade avança, é normal que a pessoa tenha mais dificuldade para aprender e reter alguma informação nova. Então, é super frequente você ver o idoso ali com a tecnologia, tipo, como é que é mesmo? Não consegui. Mas ele aprende, não é que ele não aprende, né? Mas só talvez demore um pouquinho mais para processar novas informações. O idoso não consegue mais, por exemplo, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, aquela atenção dividida fica um pouco reduzida. Isso é normal, mas ele consegue fazer todas as atividades. Ele é capaz de exercê-las. Só talvez em outro ritmo e mais separadas, né? Não todas ao mesmo tempo. Então, essas coisas são normais. Agora, esquecer... ficar mais repetitivo, né? Aquela pessoa que acaba contando várias vezes a mesma história. Então, os primeiros sinais, assim, que a gente pode dizer, pensando na doença, né? Na demência. Então, você percebe que aquela pessoa está contando várias vezes uma mesma história relevante, né? Esqueceu o que contou, conta de novo, fala de novo. Ou, por outro lado, você... tem um familiar e aconteceu algo relevante recentemente. E você conta, pai, mãe, aconteceu tal coisa, né? E dali pouco tempo, no mesmo dia ou no dia seguinte, esqueceu completamente daquela história, sabe? Não, parece que você nem falou. Isso tem que chamar um pouquinho de atenção. Não conseguir fazer coisas, e aí no início da doença são coisas mais complexas. Então, por exemplo, um idoso que ainda trabalha, começa a confundir uma coisa ou outra no trabalho, ou, por exemplo, um idoso que ainda é quem cuida das contas de casa, da administração ali da casa, começa a deixar passar, desorganizar, justamente isso, assim, essa organização de pagar conta, data disso, data daquilo, isso começa a se perder, então isso também tem que chamar a atenção. Por outro lado, alguém que
tinha muita habilidade ali com cozinha, toda essa estratégia de pensar num planejamento de uma refeição, e as compras, planejar mesmo, né? O preparo da refeição começa a atrapalhar, começa a não dar mais conta. Então, esses são os primeiros sinais, assim, que a gente pode acender um alerta de que algo possa estar acontecendo. Nossa, é muito importante você falar isso, porque isso pode ser mais prevalente do que a gente imagina por aí. E as pessoas aceitam isso como se fosse normal. E isso é uma quebra de paradigma já, né? Isso, com certeza, com certeza. Então, acho legal trazer isso para as pessoas saberem, né? Quando precisa falar, puxa, vamos levar, né, esse familiar para poder... uma avaliação, para poder entender o que está acontecendo. Lógico que não é acontecendo essas coisas de uma hora para outra que, nossa, com certeza é uma demência. Existem outras coisas que podem levar a isso, como, por exemplo, até um transtorno de humor, uma depressão, alguma coisa, isso pode até mimetizar ali, né? Mas, e aí falando um pouquinho do diagnóstico, então, né? Porque, então, esse familiar... E só antes disso, a própria pessoa até pode perceber, viu, Paty? A gente pode ter ali, a própria pessoa perceber que não está dando conta, principalmente pessoas que com mais alta escolaridade ou que tem ali um desempenho de um trabalho e tudo, já percebe que não está dando conta, mas ela consegue dar um jeito de contornar isso, né? Mas geralmente é o familiar, é alguém próximo que percebe e acaba levando para essa avaliação. Quando a gente fala de diagnóstico, né, e aí falando especificamente da doença de Alzheimer, que não é a única causa de demência, mas é a principal, né, é a mais prevalente. Então, falando de doença de Alzheimer, hoje a gente tem muita coisa nova acontecendo, né? Eu acho que isso é um ponto bem positivo, assim, pra gente colocar, tanto em diagnóstico quanto tratamento. Então, em termos de diagnóstico, até o momento, na prática clínica geral, assim, é um diagnóstico mais clínico ainda. Então, é mais na anamnese, numa consulta, que a gente vai explorar bem esses sintomas e fazer os testes cognitivos, né? E que isso a gente pode fazer no consultório ou através de um teste neuropsicológico em casos, assim, mais iniciais e mais dúvida diagnóstica. Mas, além disso, a gente sempre tem um arsenal aí diagnóstico complementar que é sempre importante. Então, exame de imagem, né, de preferência uma ressonância, para poder, na verdade, identificar se existe alguma outra coisa que esteja interferindo ali. Então, é para excluir algumas outras coisas. E, além disso, exames laboratoriais, porque existem algumas alterações que também podem interferir. Por exemplo, tireoide, vitamina B12, outras alterações que podem acabar interferindo e atrapalhando aí nesse diagnóstico. E aí, hoje, não dá para deixar de dizer que a gente tem hoje ali um progresso bem grande em termos de diagnóstico, que a gente tem os biomarcadores para a doença de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, principalmente, e a proteína tau. A gente pode pesquisá-los tanto no líquor, né, quanto sérico. Então, a gente tem o desenvolvimento desses exames hoje em dia que auxiliam muito. Que bom. É muito bom. Infelizmente, ainda não são tão acessíveis, né? Então, os convênios, as operadoras não cobrem, e eles ainda têm um custo elevado. Mas é interessante a gente saber para onde a gente está indo, né? E exames de imagem mais específicos também, que é o PET-amiloide, que ele marca ali a proteína beta-amiloide no cérebro, né? E aí nos leva mais a esse diagnóstico mais específico da doença de Alzheimer. Perfeito. Então, a gente tem esses exames aí que ainda não são tão disponíveis pelo custo, mas que eu acho que daqui para frente eles vão nos ajudar mais ainda a ter esse diagnóstico mais preciso. E aí, uma dúvida que eu tenho, o que está acontecendo no neurônio, no cérebro, para se formar essa proteína beta-amiloide? Isso ainda é uma pergunta que está gerando muita pesquisa, né? Ainda não é 100% respondida, assim, por que acontece esse depósito de proteína beta-amiloide lá no hipocampo, nos lugares específicos responsáveis pela doença. Se é só isso
que é responsável pela fisiopatologia da doença, então ainda se estuda muito, será que é só a proteína beta-amiloide? Porque o que a gente sabe é que tem muitas pessoas que têm evidência de doença amiloide no cérebro e não desenvolvem a demência, então... Pode não ser só isso. Isso, muito provavelmente não é só isso. Mas isso envolve degradação, morte de neurônios? Sim, é uma doença neurodegenerativa. Perfeito. Né? E ainda hoje, por conta do arsenal terapêutico que a gente tem, ainda progressiva, né? E componente genético também acho importante dizer, né? A gente tem evidência de que existe, que a doença de Alzheimer tem um componente genético até que relevante, mas não só. Né? Então, existe a doença de Alzheimer hereditária relacionada à genética mesmo. E aí a gente observa muito mais isso em pessoas, é o que a gente chama de Alzheimer pré-senil, né? Que acontece ali antes dos 60 anos. Esse tem uma influência genética bem mais importante. E a gente tem a doença de Alzheimer mais tardia, que a gente chama mais de esporádica. E aí o componente genético não é tão importante, e sim mais estilo de vida. Perfeito. E aí a gente chega naquele momento que, né, estamos entendendo que é uma doença neurodegenerativa que pode se tornar muito importante. E o que a gente faz para prevenir, né? Eu acho que isso é o assunto, talvez, que eu mais gosto de falar dentro do... Não só dentro desse assunto, né? Mas acho que dentro da geriatria como um todo. Então, saiu recentemente, o ano passado, no Lancet, que é uma das revistas mais respeitadas aí, né? Dentro da ciência da saúde. O Lancet, desde 2017, se eu não me engano, tem uma revisão sobre quais são os fatores de risco aí para demências, né? E eles geralmente publicam algumas atualizações, a última foi a do ano passado. Então, é muito interessante ver até a figura desse artigo, porque eles colocam lá 14 fatores de risco modificáveis ao longo da vida para demência. E eu acho que um dado que é incrível desse estudo é que, se a gente conseguisse modificar esses 14 fatores de risco, a gente preveniria em 45% dos casos de demência. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, é quase metade. Ouro que a Patrícia vai falar aqui. Então, vamos todos guardar essas informações e espalhar para todo mundo, porque isso é muito importante que você vai falar. É muito importante. Então, a gente consegue, assim, o que eles preveem ali, que é 45%. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, quais são, né, esses fatores? E aí é bacana porque ele divide entre até a infância. Então, a gente tem fatores desde a infância. A maioria deles está numa idade média, que eles falam, né? Que é o adulto ou o início ali da terceira idade. E tem alguns fatores que já são mesmo na terceira idade, mesmo em idade mais avançadas, ainda existem fatores que a gente consegue prevenir. E aí eles até colocam lá a porcentagem de cada um dos fatores. Então, por exemplo, se a gente corrigir esse fator aqui, tantos por cento provavelmente seria prevenível. Então, quando a gente fala da infância, é baixa escolaridade. Então, quanto maior a escolaridade, maior a proteção daquele indivíduo. Se eu não me engano, eu não vou lembrar as porcentagens de cada um de cabeça, mas se eu não me engano, da escolaridade é quase 8%. É bastante, né? E aí, passando um pouco pelos 14 fatores, existem desde obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol. Então, só aí a gente já... Então, modificando esses fatores, isso já previne de porcentagem, com certeza, mais de 10%, falando deles todos. A gente tem perda auditiva, que é uma coisa que, às vezes, a gente passa batido e aí vai corrigir uma perda auditiva lá quando o idoso já está quase não escutando nada. Então, corrigir a perda auditiva o mais precoce possível é super importante. Entrou, ano passado, poluição do ar. Então, Isso para nós que moramos em São Paulo não é uma boa notícia. Não, mas entrou poluição do ar nisso, então é bem interessante esse dado, né? E aí, quando a gente vai um pouquinho mais para a idade mais avançada, né, a gente tem isolamento social, que eu acho uma coisa muito interessante, né? Então, o idoso que para de interagir com outras pessoas de forma regular e não só os almoços de domingo, sabe? Faz toda a diferença. Então, centros de convivência para idosos,
centros, enfim, esporte, porque aí ele vai estar com outras pessoas. Então, seja lá qual for a interação social, isso é absolutamente protetor para demências, né? E aí, enfim, são fatores de risco modificáveis, né? E aí, quando a gente fala de coisas que a gente pode fazer para prevenir, além de corrigir todos esses fatores, se a gente puder, é o estilo de vida, né? Então, não tem como não dizer estilo de vida. E quando a gente fala estilo de vida, lógico, é prática regular de atividade física. Isso existem milhares de estudos colocando a prática regular de atividade física em todas as idades, né, desde cedo, mas a idade adulta e o idoso, como fator que previne mesmo demências, né? Isso é comprovado. Entendi. E alimentação, né? Não tem também como não dizer assim. Então, a alimentação, que é o básico, né? Aí você até pode me ajudar e dizer bastante. Acho que o estilo de vida saudável, ele requer um alto consumo de alimentos in natura. Sim. E uma redução dos alimentos ultraprocessados, né? Que é voltar, na verdade, é dar um passo para trás e comer um pouco como os nossos antepassados comiam, né? Sem dúvida. E deixar um pouco de lado essa alta industrialização que nos atingiu. Eu acho que nos últimos 60 anos a gente pode falar isso, e foi só maléfica, né? Foi extremamente maléfica, acho que para muitos desfechos dentro da saúde, né? Com certeza. Então, só relembrando, o que seria isso, né? Aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, alimentos minimamente processados, arroz, feijão. Quanto mais a gente mantém a nossa matriz brasileira, que sempre foi tão boa... Isso. Né, a salada de alface, o tomate, o bife, ou o frango, que seja, o arroz, o feijão. A gente está falando aqui do Sudeste, acho que Brasil afora tem outras variações, mas a gente se aproxima desse natural, que é nosso brasileiro. Isso é lindo, né? Protetor para muitas doenças. Sem muitas dúvida, doenças, e mesmo, né? E a gente, às vezes as pessoas buscam muito, doutora, me passa uma vitamina, me passa um suplemento, me passa um remédio para prevenir, eu não quero ter Alzheimer. E acho importante a gente dizer, né? Não existe nada nenhuma dessas suplementos, vitaminas, nenhuma medicação... Nenhum milagroso, nenhum suplemento milagroso. Não. Que comprovadamente vá prevenir a demência, né? Então, é isso. É uma coisa... É sempre... Acho que é uma somatória de pequenos fatores, a gente está falando exatamente, aqui, né? Exatamente. É o que esse artigo mostra e como que a gente vai... né? Quando a gente volta um pouquinho, né? Então, controlar a hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol... É com o estilo de vida que a gente vai fazer isso, né? Então, de novo, prática regular de atividade física, alimentação saudável, interação social desde sempre. E eu sempre falo para os meus pacientes, assim, esquece a vitamina, esquece o suplemento, que isso não tem evidência de que vá ter alguma prevenção. E vai fazer um curso, por exemplo, né? O tal do estímulo cognitivo... não é só fazer sudoku ou fazer palavra cruzada, que tá tudo bem, pode fazer se gostar, né? Mas eu sempre falo, vamos aprender uma coisa nova. Vamos de verdade, né? De verdade, né? Sair ali da mesmice, do automatismo e aprender, seja lá o que for, e sempre, se tiver algo prazeroso atrelado, melhor ainda. Algo em grupo, melhor ainda, né? Porque daí você já ali tá corrigindo outras coisas também, mas... Eu sempre falo, por exemplo, vai fazer uma atividade manual, se gostar, ou aprender a tocar um instrumento novo, se gostar, um idioma, ou um curso de alguma outra coisa, sabe? Que sempre teve vontade de fazer, e não como forma de ser produtivo ou tornar aquilo rentável, só como aprender mesmo, né? Mas o que você está falando aí é que o cérebro precisa de uma estimulação mais complexa do que o sudoku e a palavra cruzada. Esse que é o ponto, né? Que eu acho que a gente tem um aparelho locomotor e um cérebro altamente desenvolvido para ficar subutilizado. Isso. Eu acho que isso que a gente está aprendendo com o envelhecimento, com o aumento da expectativa de vida no mundo inteiro, é que se a gente não for um pouco mais ousado nessas demandas, a gente vai perder essas capacidades de forma muito rápida e muito abrupta. Só que como a medicina avançou, né? Hoje em dia a questão das infecções ou das cardiopatias é mais controlável, né? É possível você viver mais, mas se esse equilíbrio não for mantido, não quer dizer que nós vamos viver melhor, né? Exato, eu acho. E eu acho que esse é o foco, né? Assim, a gente quer viver muito ou a gente quer viver bem, né? Seja lá o tempo que
tá pré-determinado pra gente. E eu né? tenho visto, assim, como eu atendo todo mundo, né? Desde crianças até idosos, paciente oncológico, pacientes com doenças muito graves e atletas que vão fazer competição. Então, eu tenho dentro da... A nutrição me permite isso, né? Porque é um pouquinho mais generalista a área. Mas eu vejo assim pacientes já com mais idade fazendo uma nova faculdade. Isso é ótimo. Fazendo uma formação, por exemplo, completamente, tipo a transição de carreira, mais que tardia, muitas né? vezes vem, tudo bem, no meio da sua vida produtiva você muda de profissão e tem mais 20 anos de uma nova profissão. Agora essas pessoas, tipo, tiveram 2 profissões diferentes e estão fazendo um curso para se tornar outra coisa. Isso é ótimo. E, então, tem gente fazendo faculdade de engenharia, tem gente fazendo faculdade de física, tem gente fazendo faculdade de filosofia. Eu estou vendo depois dos 60. Eu acho excelente. E eu estou encantada com isso. Falei, gente, que brilhante isso. Eu estou falando faculdade, mas pode ser outra coisa. Curso, né? ou mesmo curso, foi aprender por conta, música, isso. vou tocar piano, vou tocar violão, vou fazer gaita, vou fazer canto, qualquer coisa. vou fazer cerâmica. Mas é isso, aprender coisas novas, que eu acho, me corrija se eu estiver errada, mas isso é mais ou menos um treinamento para os neurônios, né? Academia para os neurônios, exatamente. né? É o que a gente chama de estímulo cognitivo. O outro nome para isso pode ser isso mesmo, pode ser um estímulo para a cabeça, estímulo para os neurônios, neuroplasticidade, enfim, como quiser chamar. Sim, quer dizer que é isso. Acho que a gente vive nesse tempo de conhecimento e tem que aproveitar essa informação a nosso favor e treinar a mente e o cérebro de forma mais refinada do que a gente até hoje fez, isso, né? Porque eu acho que esse número de demências está aumentando porque a população está vivendo mais, isso. Né? Antigamente a gente via as pessoas, né, com 60, 65 anos, 70, elas já estavam, né, terminando aí o período de vida. Agora não, as pessoas estão chegando aos 90. 90, 100. 90, 100, né? E eu estou passando por essa experiência aqui de assistir aquela série do Netflix, a Blue Zone. Não sei se você deve ter visto. Eu vi só o primeiro episódio, né? E fiquei tão encantada com aquele de Okinawa. Não vi o resto. E aquilo já está me fazendo tirar assim, muitas lições, né? E você falou num ponto que eles também falam lá, que é essa questão da socialização do idoso. No Japão, eles dão muito valor ao idoso. O idoso é a estrela da família. Exatamente. Então, tudo gira em torno do idoso. Ele não fica isolado, né? Ele não é um estorvo, né? Ao contrário, ele é a estrela da família. É isso. Né? E isso muda tudo, né? Porque ele vive, ele expressa, todo mundo expressa aquela genuína alegria de contar com aquela sabedoria, com aquela energia, né? De contar com aquela gratidão, aquela pessoa que, né? Proporcionou tudo aquilo que os outros familiares estão vivendo. Isso, né? tudo que você está falando e que a gente está falando gira em torno de propósito, né? Então, o idoso, a gente precisa ter um propósito na vida até o fim. Seja ele qual for, e aí isso é muito individual, né? Sim. Pode ser desde quero ver o meu neto crescer, ou quero aprender francês, ou quero ir para Itália. Enfim, cada um sabe do seu, né? Mas gira muito em torno disso, né? De ter um propósito ali até o fim, sim. Né? E aí isso estimula, isso que você está falando é muito legal, porque a gente ter isso que dá alegria de viver, né? Quando tem um propósito, uma meta, algo que você almeja e que te faz querer continuar vivo e bem, né? Isso. Perfeito. Paty, eu ficaria horas conversando com você, mas olha, a gente já se alongou aqui na conversa, o que não é nenhum problema, é só para, né, claro, para ver como esse tema é muito rico. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, muito obrigada, esse tema riquíssimo. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio ao projeto. E muito obrigada a todos que estão nos assistindo em diferentes plataformas. Eu peço encarecidamente para que vocês encaminhem para o maior número possível de pessoas essas informações que são preciosíssimas. Então, ajuda a gente aí no grupo de WhatsApp da família, ajuda a gente comentando, interagindo com esses episódios para, né, as plataformas poderem divulgar para outras pessoas também. Muito obrigada e até o próximo episódio.